qual for na sua vida, não importa a obra que está parada, não importa a situação, você vai usar a sua fé. Você declarou: eu confio em ti. Então, se você confia no Senhor, você vai declarar com Ele agora. E você vai rasgar o seu coração. Você vai rasgar na presença de Deus agora. Porque você veio aqui porque você acredita que Deus pode fazer o milagre na sua vida. Você acredita que Deus pode fazer essa diferença na sua vida. Então você vai declarar, você vai fazer novamente: eu confio em ti. Você vai falar para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, você vai declarar. Você sabe. Em ti. Declare. E nada poderá me afastar de ti. Declare. Tu és a minha fonte, meu sustento. Tu és, Senhor, o sustento desse povo, meu Senhor. amigo fiel, eu confio em ti. Declare. E nada poderá me afastar de ti. Nada pode afastar você da presença de Deus. Nada pode afastar você das maravilhas de Deus na sua vida. Meu amigo fiel, eu confio em ti. Declare. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti. E nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluias, porque nós cremos, Pai, nós cremos que Tu és um amigo fiel na nossa vida. Coloque o seu coração em Deus, coloque o seu coração em Jesus. O seu coração tem que estar firmado em Jesus, porque a partir desse momento que você somente olhar para Jesus, aleluias, ai, muita coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje, aleluias. Os montes se Declara. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta, Senhor. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo salvarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou. Pois contigo salvarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Contigo salvarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou. Ok, vai, mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor.
Obrigado, Senhor, por nos fazer mais que vencedor. Obrigado pela vitória que o Senhor nos tem dado, Senhor. Nos fazendo mais que vencedor sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor. Pois se não for ao Senhor, aqui não estaríamos, ó Deus. Se estamos aqui, é pela Tua graça, pela Tua benevolência, pela Tua vontade, pelo Teu amor para conosco. Obrigado, Senhor. Pois até aqui chegamos, graças ao Senhor. Se estamos de pé, é graças ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Por ter nos guardado, nos livrado. Obrigado. Somos gratos ao Senhor. Não temos como retribuir, mas te agradecemos, ó Deus. Apesar das nossas falhas, da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel a Ti e nos guarda, Pai. Obrigado, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode assentar no nome de Jesus. Que bom que você veio, que você está aqui. No nome do Senhor. Você de casa também, você que está acompanhando, Deus abençoe você, né? Você é bem-vindo para nos acompanhar. Hoje tem uma semente de Deus para todos nós, né? Então aquilo que nós vamos aprendendo, vamos colocar em prática. Que a palavra de Deus é uma semente. E essa semente sendo semeada, caindo ela em boa terra, ela vai produzir, né? Ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer, vai produzir muitos frutos. E a terra é o seu coração, né? Que seja uma boa terra, irmão. Então esteja atento, né? Um coração aberto, disposto a receber essa semente que vem da parte de Deus, que é a palavra dele. E essa semente que Deus nos dá, que é a sua palavra, que vem de Deus, ela não voltará para ele vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Para aquilo que ela foi enviado, ela vai produzir. Se cair em boa terra. Se cair em boa terra, ela produz. Se não cair em boa terra, fica ela infrutífera, né? Num solo rochoso. Aí tem até a parábola do semeador, né? Tem uma semente que cai à beira do caminho, vem as aves do céu e comem essa semente. As que caem entre pedregais, as que caem entre os espinhos e a que cai em boa terra. Que essa boa terra seja você, o seu coração. Então esteja atento, receba a palavra de Deus, guarde ela no coração, coloque ela em prática, né? Se essa palavra veio para você, coloque ela em prática. Agarre ela, irmãos. Agarre firme nessa palavra, creia nela, naquilo que Deus fala com você por meio da palavra dele, tá? Não é o que eu falo, você tem que examinar, seja para o homem, seja bereano, para as mulheres, seja bereanas. Sabe o que é isso? O que significa isso? Alguém sabe? Ninguém sabe, não. Meu Pai. Paulo falou, feliz são vocês, bereanos. Vocês são nobres, vocês são inteligentes, hein? Tudo que eu prego, tudo que eu falo, vocês correm lá e para ver se é mesmo. Vamos ver se Paulo está falando a verdade. Ah, é. Vou praticar. Aí Paulo elogiou os bereanos. Falou, vocês são nobres, são inteligentes. É isso aí que tem que ser feito. Examine tudo. Não coma tudo, não receba tudo que lhe é entregue. Se estiver entregando um veneno para você, você vai morrer. Amém? Então seja como os bereanos, examine as escrituras. E Jesus falou isso. Examinai as escrituras, pois ela fala a meu respeito. Ela fala de mim. E vós cuidais ter nela a vida eterna, pois ela fala de mim. Então eu devo examinar as escrituras. Para quê? Para toda a minha vida, para todo o meu viver. Ela me traz segurança, esperança, me torna uma pessoa madura, inteligente. Esqueci a palavra aqui, cara. Quando Davi saía, ele saía para a guerra, prudente. A palavra me torna prudente, né? Uma pessoa mais prudente, cautelosa,
né? Eu não vou ser precipitado nas coisas, nas decisões, nas escolhas, no que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho conhecimento de Deus. Eu tenho conhecimento da palavra, então eu não vou me precipitar. Eu vou saber o que falar, como responder às pessoas, vou discernir as situações, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, o filho de Deus, ele discerne. Porque o Espírito Santo habita nele. E o Espírito Santo, ele te dá o discernimento. Pelo conhecimento que nós adquirimos de Deus por meio da palavra, nós sabemos discernir as situações, as circunstâncias. Se é de Deus, se não é de Deus, se é do homem, se é da carne, se é algo espiritual. Então você consegue discernir, irmão, o que está por trás daquela situação, daquele problema, das confusões, dos falatórios. Você consegue discernir, avaliar a situação e agir ou saber falar ou responder. Por isso a importância de eu estudar as Escrituras, de eu ser uma pessoa de oração, né? Paulo diz para nós orarmos sem cessar, sem parar, né? O orar sem cessar é você estar, tipo hoje, talvez você orou hoje. Você num momento seu lá, oh Deus, isso. Falou com Deus rapidinho, 2 minutos, 1 minuto, você falou com Deus no decorrer do seu trabalho, no decorrer da ida para o seu trabalho ou da volta para o seu trabalho, no decorrer do seu dia a dia. Com certeza, penso que você deve ter falado com Deus. Você não parou aquele momento, bom, agora eu vou orar X tempo aqui, né? Mas no decorrer do seu dia a dia, você pode estar em oração, você pode orar no decorrer do seu dia a dia, irmão. Nós temos que saber separar as coisas, né? Eu não posso, até na mensagem de ontem, eu não posso, aquele que roubava, deixe de roubar e trabalhe, mas todavia, quantas horas eu devo para o meu patrão de trabalho? Quantas horas são pelo sindicato? Pela lei? Diária, não é 8 horas? Então essas horas não são suas. Não furte ela do seu patrão, tá? Senão você está furtando, roubando. Essas 8 horas, para quem você presta um serviço, essas 8 horas você tem que prestar serviço para o seu patrão. Você não pode furtar as horas dele, irmão. Você está ali para prestar serviço. Mas eu posso orar no decorrer dessas 8 horas, se você não prejudicar o seu serviço, sim, sem parar. Aí entra o que Paulo diz, eu estou ali trabalhando, mas num relapso, num momento, em 1 minuto, eu faço uma oração. Assim como Neemias, o que vamos ver hoje, né? Nós já vimos isso aí. Que Neemias chegou diante do rei triste, com seu semblante descaído, triste. O que houve, Neemias? O que está acontecendo? Aí Neemias faz um relato e tal. O que você quer, então? O que eu posso te ajudar? Aí então eu orei a Deus. Rapidinho ele orou a Deus. Assim, rapidamente você ora a Deus, faz uma oração. Às vezes alguém que vem na sua memória, você, Senhor, estenda a tua mão sobre essa pessoa. Eu não sei o que está passando com ela, Senhor, abençoa ela, cuida dela, livra ela. Você viu? Uma oração. Então você está em constante oração. Se lembrou de alguém, ore, né? Talvez não foi à toa que veio a sua memória, a sua lembrança, essa pessoa, ou algo, né? Geralmente, às vezes, vem mais pessoas, ou parente, colegas, amigos, ore por essa pessoa. Senhor, livra. Me veio ela à memória agora, ore por ela. Amém? Então, abre a sua Bíblia, você que trouxe, lá em Neemias, capítulo 2. Neemias. Cadê um? Só desligar o ventilador aí, por favor. Neemias, capítulo 2. Eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho para nós. Eu vou ler nas 2 Bíblias, que eu marquei elas.
Então, capítulo 1, nós já vimos isso aqui, que Neemias ora, intercede, né? Se coloca em oração diante de Deus, em jejum e oração, cerca de 4 meses. Ele se sensibilizou por Jerusalém, pela situação que estava Jerusalém, né? Que estava toda destruída, toda queimada. Então, ele se sensibilizou, se condoeu por aquela cidade, pelo povo, que eram irmãos dele, irmãos de sangue, irmãos da parte de Deus, né, da mesma tribo. Então ele se sensibilizou com aquilo, se condoeu com aquilo, teve compaixão e passou a buscar a Deus, a orar a Deus. Então Deus colocou no coração dele para ele reconstruir os muros de Jerusalém, que havia parado. A obra ali havia cessado. Ela havia iniciado lá em Zorobabel, Esdra, tinha a primeira leva, a segunda leva, Neemias é a terceira leva de pessoas que estavam retornando do cativeiro de Babilônia. Então essa obra foi parada, né? Por isso que Neemias é tido como reconstrutor, reparador, um líder também, lá dos muros de Jerusalém. Ele se tornou governador dali depois, futuramente, tá? Mas Neemias veio para retomar, para reconstruir aquilo que estava parado, né, que é o propósito, ou o título do nosso propósito desta campanha. Para você retomar aquilo que está parado na sua vida. Em que área? Em todas as áreas, ou em qualquer área da sua vida. Não precisa ser especificamente na área financeira ou material, talvez a sua área espiritual, a sua área conjugal, né, no casamento, a sua área familiar, na sua família, que está destruída, não está nada bem, mas você precisa tomar uma atitude, fazer alguma coisa, irmão, para retomar, para reconstruir aquilo que antes era exuberante, era a cidade do grande rei, né? Davi que construiu essa cidade. Então, era aquela cidade, era um esplendor de cidade, que hoje está em ruínas, tudo queimado, pó e cinza, tá? Mas Neemias, Deus veio ali, acho que Deus tocou no coração dele, viu a sensibilidade dele para com a cidade, para com o povo que estava em grande miséria, grande opróbrio, né, vergonha por aquela situação em que eles estavam passando. Então ele se condoeu por aquilo e se passou a buscar a Deus, em jejum e oração. Aqui não fala muito, mas na oração dele fala que ele confessou os pecados, porque eles estavam ali por causa de pecado. A causa de tudo isso era pecado, que a nação tinha pecado contra Deus, tinha se afastado de Deus, tinha deixado Deus, desprezou Deus, trocou Deus por outros deuses, foi adorar outros deuses, se rebelaram. Então o que veio? A destruição. O que pode acontecer na nossa vida também pode ser causa de pecado, irmão. Né? Não há maldição sem causa. Está lá em Provérbios. Então, tudo tem uma causa. E lembrando até que o pastor Jaime diz também, e eu acredito também nisso, que às vezes não há pecado, às vezes você não fez nada, mas veio a destruição na sua vida, irmão. Aonde está isso? Lá em Mateus capítulo 7. Se eu não me engano, é os 2 fundamentos, coisa assim. A casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. Se levantou as mesmas tempestades contra as 2 casas, e deram contra aquelas casas. Porém, a que estava construída na rocha se manteve de pé, mas a que estava na areia foi totalmente destruída. Tem pessoas que se abalam com a situação, com as tragédias que acontecem na vida. E o que elas fazem? Às vezes tiram a própria vida. Outras não, irmão. Eu vou me recompor. Eu vou me levantar novamente. E tem pessoas que nem cristão que tem essa atitude, já tem, não. Elas se abalam, né? Abatidos, porém não destruídos. Paulo fala isso. Fui abatido, mas não fui destruído. Então tem pessoas aí fora que nem cristã que tem esse pensamento, que tem isso na mente. Perdem tudo, eu vou me levantar. Né? Eu vou me levantar. Não sei como eles construíram o império deles, mas tem uns que caem e depois se levantam. Irmão. Eles têm opinião. Tiraram, perderam tudo, mas
Não lhe roubaram, nós já falamos isso, não foi roubado dele o conhecimento, a inteligência, a sabedoria. Ele sabe fazer as coisas, ele sabe fazer acontecer, então ele vai para cima. Ele começa tudo de novo, irmão. Tudo de novo. Então, nós que deixamos parado alguma coisa, você que deixou por fazer alguma coisa, talvez por condições financeiras, condições materiais, né, e você talvez estava no seu coração querer retomar aquilo que estava parado, recomeçar em qualquer área da sua vida, tá? E esse propósito veio de encontro ao seu coração, né? Pelo menos eu vou falar assim, do obreiro Gilmar veio, né? Então, do obreiro Gilmar veio, ele me falou que veio, tá? Vocês entenderam, né? Então, veio ao encontro do coração dele, ele falou que vai e vai dar certo, então vai dar certo. Então, algo que veio ao seu coração, se esse propósito veio de encontro ao seu coração, falou, puxa, isso que eu estava esperando. Então, fica firme, irmão, né? Fica firme, que tudo vai dar certo. Mas, primeiro, vamos aprender aqui com Neemias, né? Vamos aprender com Neemias o que Neemias fez, qual foi as estratégias dele, né? Para que tudo acontecesse, né? E a reconstrução do muro foi em tempo recorde, né? Muitos, se você for no YouTube lá, você vê que dificilmente alguma empresa fazer isso nesse tempo que eles fizeram. Eu já vi esqueci o nome aqui, irmão. Uma reportagem sobre isso, vou usar a reportagem sobre isso, avaliando as empresas atuais com o que Neemias fez na reconstrução do muro. E até aí não viram que empresa nenhuma teria condições para fazer nesse tempo aí. Se eu não me engano, essa reportagem foi aqui no Brasil, que foi feito isso, tá? Num programa lá. Então vamos aqui, capítulo 2. Só vamos pegar aqui o primeiro versículo, mas nós vamos começar lá no versículo 11. Mas no versículo 1, para nós entendermos aqui o que está acontecendo aqui no capítulo 2. Capítulo 1, ele soube da notícia, se pôs em oração, confessou os seus pecados, se dirigiu a Deus, lembrou Deus das promessas que Deus havia feito. Então ele pediu a bênção de Deus para que Deus concedesse restauração, segundo aquilo que Deus havia prometido. Então ele lembrou, né, das promessas que Deus havia feito e falou, Senhor, o Senhor prometeu, que é o que temos que fazer, irmão, acerca da nossa vida. Então, no capítulo 2 aqui de Neemias, versículo 1, ele diz assim, ó, e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, eu o dei ao rei. Porém, nunca antes eu estava triste diante do rei. Nunca eu estive triste diante dele, mas nesse dia eu estava triste. E ninguém poderia estar triste, já vimos isso aí. Por que ele estava triste? Com respeito à cidade. Lá. Versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto ou o teu semblante descaído? Pois não estás doente, Neemias. Por que você está triste, está desse jeito? Você não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira eu temi, porque não poderia alguém estar triste diante do rei, né? Então ele temeu muito. E disse ao rei, viva, ó rei, viva para sempre, ó soberano, grandioso, né? Ele exaltou o rei ali. Viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolados, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então eu, o que ele fez? O rei falou, o que me pedes agora, Neemias? Então eu orei ao Senhor, Senhor, é agora. Eu já estou há 4 meses, o quê? Orando. Agora é a oportunidade, não é? Ele já estava há 4 meses orando e jejuando por Jerusalém.
agora é o momento, agora é a oportunidade. Então aí ele declara para o rei o que ele precisa, tal, vai falando com o rei dos acontecimentos, e o rei concede a ele tudo o que ele precisava, tudo o que ele queria. Autorização, né, carta de autorização, de declaração, livre passagem pelas fronteiras, concede materiais, o que ele precisava para reconstruir os muros da cidade. O rei falou: o que você quiser eu vou te dar. Por quê? E ele declara depois: porque a mão de Deus estava com ele, sobre ele. Então Deus moveu o coração de quem? Do rei. Neemias não tinha condições, Neemias não tinha nada, irmão. E a cidade lá estava toda pó e cinza, nada. Mas Deus sabe fazer as coisas. Deus vai naquele que tem condições e move o coração daqueles que têm condições para poder beneficiar os seus filhos, né? Para poder beneficiar. Eu, não por mim, mas eu vou dizer aqui que Deus coloca isso nos nossos corações, né? Não só no meu, mas no seu, não sei se de todos, mas eu creio nisso sim, que Deus coloca isso no coração. Muitos às vezes endurece, mas Deus coloca no coração o você ser uma pessoa generosa, irmão. Porque isso faz parte, isso é princípio de Deus. A generosidade é princípio estabelecido por Deus. O generoso sempre será abençoado por Deus, está lá em Provérbios. O generoso sempre será abençoado, né? Se você tivesse condições, tem que ter condições para isso. Se você não tem, não tem, fazer o quê? Faz dentro das suas condições, faz dentro das suas possibilidades, né? E aquilo que até o pastor falou aqui, você não vai dar tudo, você vai repartir. Se você der tudo, você acaba ficando sem nada, irmão. Então, aprenda a repartir. Está lá, se não me engano, em Efésios também. É um dos dons que Deus deu, né? Se não me engano, dispenseiro, aquele que reparta, ou presidir, né? Saiba repartir. Saiba repartir o que você tem com o necessitado, com o próximo. Saiba repartir, né? Ser generoso. Amém? E aí tinha até um pastor que ele sempre dizia assim também: eu vou dar o peixe por um tempo, mas eu preciso ensinar você a pescar, irmão. Porque se você aprender a pescar, depois você pode ir pegar o peixe, né? Senão você vai sempre ficar dependendo de peixe que eu vou te dando. Chega uma hora, acaba os peixes de todo mundo, né? Então aprenda a pescar, ensine alguém a pescar e ela pescará o seu próprio peixe. Amém? Versículo 11, né? Versículo 11. Eu vou aqui no celular. Minhas vistas já não estão boas. Versículo 11. E então cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então, de noite, me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, não declarei nada a ninguém, o que o meu Deus pusera no meu coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite, pela porta do vale, até a fonte do dragão, aqui na minha está dragão, não sei se é isso mesmo aí, e até a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam todo demolido, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei. Porém, não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. 16. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia,
pois até então eu não havia declarado coisa alguma a ninguém, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Eu não falei nada para ninguém daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. 17. Então eu lhes disse: bem, vedes vós, o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, em vergonha, em desprezo. 18. Então eu lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei tinha me dito. Eles disseram: então levantemo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. 19. O que ouvindo Sambalate e Tobias, Sambalate, o aramita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Para vós não tendes, mas vós não tendes partes, nem direito, nem memória em Jerusalém. Amém? Tem aqui. Então, do versículo 11 até o 20, irmãos. Vamos entender aqui. Então, do versículo 11, Neemias tinha chegado a Jerusalém. Foi liberado pelo rei, O rei liberou ele, deu tudo que ele precisava e ele foi para Jerusalém. Chegou lá, de noite ele saiu, foi vistoriar a cidade, foi contemplar, ver como que estava a situação da cidade, e ele viu que realmente estava em ruína total, em total ruína. E ele chegando ali, ele disse que ele ficou 3 dias e ele não contou nada para ninguém. Ninguém sabia de nada do que ele estava ali fazendo, do que ele veio fazer ali. Então tem coisas que nós não podemos falar para ninguém. Tem coisas que eu tenho que guardar até o momento certo de falar. Vai ter a hora certa de falar para alguém ou para as pessoas, irmão. Saiba guardar no seu coração. Lembro-me aqui de Maria, mãe de Jesus. Tudo que ela ouvia acerca do menino, ela guardava no seu coração. Tudo que falava, olha este. E ela ouvia e guardava no seu coração. Então nós temos que aprender a guardar e não sair falando, Porque às vezes pode dar errado. Embora eu particularmente não acredito muito nessas coisas, mas falam de inveja, olho grande, olho gordo. Mas se a mão de Deus está no negócio, se Deus está no negócio, pode ser o Satanás que se levantar. Como aqui a figura de Tobias e Sambalate, irmão, figura do diabo, figura de Satanás, de demônios, são opositores à reconstrução da obra. Mas foi construído porque quem estava nesse negócio era Deus. Deus estava nesse negócio e tinha um homem de Deus ali levantado por Deus para reedificar aqueles muros, para reconstruir aqueles muros. Quando Deus está no negócio, irmão, pode se levantar quem quiser. Pode se levantar o inferno todo. Deus está no negócio. Mas haverá oposições? Haverá. Haverá afrontas? Haverá. Haverá desprezo? Haverá, pois aqui está. No decorrer da construção que esses dois fizeram um inferno na vida de Neemias, irmão. Sambalate e Tobias, eles foram um inferno, foram como o diabo na vida de Neemias. Mas Neemias se manteve firme ali, porque ele sabia quem tinha conduzido ele lá. Ele sabia que era Deus que tinha chamado ele para reconstruir os muros de Jerusalém. Trazendo para nós,
né, para o seu negócio que você quer retomar. Aquilo que estava parado, aquilo que parou, é de Deus esse negócio? Nós aqui no início, bem como começamos esse propósito, o início foi para começarmos com Deus, né? Primeiramente eu começo com Deus, eu vou restaurar a minha vida com Deus, eu vou restaurar o altar, a minha comunhão, renovar ou restaurar a minha aliança com Deus. Se essa aliança está quebrada, se eu estou vivendo de qualquer jeito diante de Deus, primeiro eu restauro a minha vida com Deus, a minha aliança com Deus, a minha comunhão com Deus. Então eu vou apresentar para Deus os meus projetos. Muitos são os planos ou os projetos do homem, mas o propósito do Senhor é que permanece ou prevalece. Senhor, está aqui os meus planos, está aqui os meus projetos. O Senhor está de acordo? O Senhor concorda? O Senhor pode confirmar isso aqui? Porque a tua palavra diz isso. Muitos são os meus planos. Eu tenho, está aqui os meus planos, meus projetos. Mas a tua palavra diz que é o propósito do Senhor que prevalece. Nesse meu projeto, tem algum propósito do Senhor? Se tem, confirma ele. Porque a tua palavra diz isso. Que é o teu propósito, né, que vai prevalecer. Se tem propósito aqui, eu peço ao Senhor para confirmar e me mostra. Assim como Neemias passou todo esse tempo em oração e ele foi dirigido por Deus, irmão. Deus deu a oportunidade para ele, surgiu a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade, pediu tudo o que ele precisava ao rei e o rei concedeu. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Porque Deus havia falado para Jeremias lá atrás: o povo vai ficar 70 anos no cativeiro, depois eu os trarei de volta para cá, para me adorar, para me servir, para me cultuar. Estava destruído, Deus ia o quê? Restaurar tudo, irmão. Deus precisava levantar alguém, então ele levantou. Lá em Esdra, a obra foi parada lá, né? Parou. Vieram a primeira leva, a segunda leva, para fazer isso aqui que Neemias está fazendo, mas parou devido à oposição, às ameaças, mandaram parar a obra, parou. Mas agora Deus levanta outro, levantou Neemias para finalizar, para retomar a reconstrução. Então você pode ser a pessoa que Deus está levantando ou que vai levantar. Ah, mas é o meu esposo. Então você seja uma incentivadora dele, a motivadora dele para esse negócio. Se o negócio dele é bom, se você viu que é um bom negócio, seja você aquela que vai motivar. Neemias não contou nada para ninguém. Tem uma frase do Silvio Santos, né? Eu uso ela lá em casa. Falando até baixo, né, irmão? Silvio Santos falou assim: ó, tem coisa que nem a minha família sabia, porque se eu falo, eles me matavam, jogavam um balde de água fria nos meus pensamentos, nos meus projetos. Eles só ficavam sabendo depois que eu tinha feito. Porque se eu falo, você está louco, você está doido, vai acabar com a gente. Tem casa que é assim, irmão. Minha esposa não fala, eu falo, depois você assiste lá que eu estou falando de você. Né? Mas eu falo, lá em casa, meu Deus do céu, se eu fosse dar ouvido para eles, eu estava perdido, irmão. Se eu fosse dar ouvidos para minha família, eu estava lascado, eu não estava onde eu estaria hoje. Todos se reuniram, aqui se reuniram, né? Larga isso aí. Porque quando tudo está dando errado, eles querem ter razão, né? E eles tinham razão, eu não tirava a razão deles. Poxa, eles têm razão, o negócio está afundando, está dando tudo errado, não tem nada. Pão e água e ovo. E o trem não fluía, trabalhava só para pagar os que trabalhavam comigo. Eu trabalhava para eles, na verdade. Você acredita que tinha pessoal que eles ficavam em casa, aí eu ia trabalhar e os funcionários em casa, e eu pagava o salário deles, porque não tinha nada, nem dinheiro para dar o vale-transporte para eles. E aí, se a empresa não tem como manter o funcionário, não tem como dar as condições para o funcionário trabalhar, ou ela manda embora, nem condições tinha para mandar embora, ou ela manda embora, irmão, ela faz alguma coisa, mas quando não tem nada. Eu falava, pessoal, fique em casa. E eu ia sozinho trabalhar, e eu sozinho ganhava dinheiro para pagar o salário dos 3. E eles ganhavam, e eu pagava o mês deles parado.
porque eles estavam certos. Errado era eu que não tinha condições. Mas eu sabia onde é que eu queria chegar e os meus olhos estavam postos lá na frente. E a minha casa? Rapaz, quase que acaba o casamento. Reuni e falei, é o seguinte, vocês acreditam nos meus projetos e sonhos? Sim, então para de falar isso. Se não acredita, pula fora agora todo mundo. Sério? Cada um segue o seu caminho, eu vou embora e cada um segue, eu não desisto. Eu só paro com isso quando eu morrer. Ou vocês estão comigo no barco e se ele afundar, vocês vão afundar? Pus bem as claras para eles. Quem quer entra no barco e se afundar, todo mundo morre. Mas se der bem, todo mundo está bem. Mas se der mal também, todo mundo está mal. Ou vocês acreditam ou não acreditam. Eu acredito. Se não acreditarem, então vamos nos separar logo agora, cada um segue o seu rumo. E aí? Dá o checkmate logo, né, irmão? Ou é ou não é? Aí hoje falei, pois é, você viu se eu tivesse dado ouvido para vocês? Se eu tivesse dado ouvido, e aí? E agora? Às vezes eu lembro ele só para dar um puxão de orelha nele. Ou você acredita em você ou você não acredita, irmão. Não interessa quem não acredita. Você acredita? Pronto, aí, você acredita. O negócio é certo, irmão. Vai ter altos e baixos? Vai. Tem gente que não tem. Glória a Deus para quem não tem. Mas tem gente que tem. A maioria tem. Tem uns privilegiados que não tem. E glória a Deus para esses que não têm. Eu, pelo menos, tive alto e baixo, né? Mas, estamos aí. E eu não volto atrás, irmão. Eu não vou e acabou. Só tem duas coisas para me fazer voltar atrás. Ou eu vou morrer, ou Deus vir literalmente. Ó, sai daí, senão você vai morrer. Aí, então, Senhor, então agora eu vou sair. Ainda vou fazer igual o Gideão, né? Vamos fazer uma prova aqui para ver se é verdade isso mesmo. Então, Neemias não declarou nada a ninguém. Tem coisas que você não fala, porque senão vão afundar o seu negócio, vão arrebentar contigo. Ih, não, isso não é para você não. Não, você não tem. Quantos que tentaram aí? Não, esquece. Então tem coisas que você não fala, mas você tem que estar. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui no decorrer desse ano. Você tem que estar certíssimo, irmão. Neemias aqui não tinha dúvida, porque quem falou com ele foi Deus. Quem pôs no coração dele foi Deus, irmão. Foi Deus que colocou no coração. Então você tem que estar muito certo, porque senão sua obra vai parar. Igual parou lá em Esdras. Parou. As ameaças foram tantas e foram fortes, que até o rei se envolveu e mandou parar. Parou, todo mundo morre. Os caras fraquejou. Aqui não. Neemias não. Se você depois for ler os outros capítulos, Neemias não falou, não. Quem está conosco é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você tem que ter essas convicções, de que Deus é com você, que você sabe o que está fazendo, sabe para onde vai, sabe que o negócio é bom, que vai dar certo. Você tem que acreditar. Vai vir dificuldade? Com certeza virá. Com certeza virá. Desânimo? Virá. Vontade de largar tudo? Virá. Mas se você acredita, segue em frente, irmão. Segue em frente. Tenha visão, se informe, busque conhecimento acerca do negócio, irmão. Do seu ramo de trabalho, do negócio que você quer abrir, fazer, ou aonde você quer trabalhar. Eu trabalhei, antes de entrar no quartel, em 2 empresas. Depois que eu saí do quartel, eu trabalhei em 2 empresas. Eu chegava lá, eu já me informava de tudo, qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa, eu já me inteirava de tudo aquilo lá. Então você tem que buscar conhecimento, tá? Se inteirar das coisas, avaliar o seu negócio, avaliar os riscos, né? Risco todo mundo corre em qualquer lugar, seja você sendo um funcionário ou não, você também corre risco. Em entrar em determinada empresa, você também corre risco. Então, eu preciso avaliar, né? Como Neemias fez aqui. Neemias não foi lá olhar. Durante 3 dias ele avaliou, olhou lá, avaliou. Então eu tenho que avaliar também a minha empresa, o mercado, o ramo que eu vou atuar. Já falamos sobre isso. Tem o Senai, né, o FIEMT lá, esqueci o nome agora, que te prepara para você ter uma empresa, eles te capacitam, eles te dão todo o amparo que você precisa, toda a capacitação, até você abrir a sua empresa.
Desde o início, eu quero abrir empresa. Tem vários cursos, né, que você vai passando, eu fui lá, até chegar, abriu a empresa, eles vão fazer acompanhamento nas suas empresas, eles fazem tudo isso, irmão. Vai chegar um certo momento que você vai ter que pagar umas taxas, que eles vão só aprofundando, mas se você precisar deles, está lá. Em qualquer ramo que você quiser abrir o seu negócio. Tá? E não despreze os pequenos começos, não despreze. Falando daqui do rapaz ali, do Gilmar, ele começou numa bicicleta emprestada, irmão. Com uma bicicleta. Então ele começou numa bicicleta emprestada, nem tinha nada. E uma sacolinha de ferramenta. Então, não despreze o pequeno começo. Está lá em Zacarias, né? Não despreze os pequenos começos ou as pequenas coisas. Continue, irmão. Continue remando. Continue. Que um dia você vai ser grande. Você vai crescendo. A cada dia você vai crescendo. Tá? Se firme. Siga em frente, que você vai crescendo. Vamos continuar aqui. Nós paramos no versículo. Vamos ver o versículo 16. 16. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado nada a ninguém. Não tinha contado nada a ninguém, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos magistrados. 17. Então eu lhes disse, bem, vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada e destruída, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação, diante dessa situação. Então ele avaliou a situação. Você tem que avaliar a sua situação, a sua vida, como está, e se levantar, irmão. Tem que mudar essa situação. Não, eu vou mudar essa situação tem que mudar. Então você tem que colocar isso no seu coração, se animar e se levantar. Não, tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar uma atitude para que isso mude. Para que a situação mude, você tem que fazer algo, irmão. Tomar uma atitude, fazer uma escolha, se levantar e agir, fazer. Como o pastor sempre diz, e ir para cima, né? Então, ir para cima, irmão, da situação. E resolver a situação. Qual situação? Em qualquer área da sua vida, irmão. Do jeito que está, não pode ficar. Que área que é? No casamento, na sua vida espiritual, no casamento, na vida familiar, financeira, material, na saúde, em qualquer área da sua vida. Do jeito que está, não pode ficar. Você avaliou a situação, viu a situação, se levante, irmão. Tome uma atitude, tome uma posição e haja. Você tem que agir. Tem coisas que é rápido, mas tem coisas que são demoradas, tá? Para acontecer, mas acontece. Cabe a mim, cabe a você a não desistir, mas a perseverar. Você precisa ser perseverante. Amém? 18, versículo 18. Então lhes declarei, como a mão de Deus me fora favorável. E bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E eles então disseram, eles quem? O povo que estava ali na cidade de Jerusalém, né, os magistrados, sacerdotes, etc. Então eles disseram, então vamos nos levantar, vamos edificar. E se fortaleceram as mãos para a obra, porque Neemias tinha dito que a mão de Deus era com ele, que Deus estava no negócio. Então, como eu disse, como foi declarado lá na minha casa, falei, esse negócio é de Deus, e eu não abro mão. Se vocês não quiserem, eu não posso fazer nada, eu vou seguir em frente. E eles tiveram que aceitar, mesmo sem querer. Tiveram que aceitar e tiveram que acreditar, irmão. Tiveram que acreditar. Né? Ali eles não queriam. Aí foram todos, as 4. E só eu sozinho em Deus. Falei, meu pai, eles falando e eu orando. Estava igual o Neemias mesmo. Falei, meu Deus, eu não vou recuar, não. Eles que se virem. E eles tinham razão.
E o negócio que eles estavam certos, reis, não tem nada. Você está vendo aí. Você está trabalhando para eles. Aí recebe, pagava todo mundo, ficava sem nada. Ficava sem nada. E eu falei, é verdade, vocês estão certos, mas a escolha é essa. Se quiserem continuar comigo, é nesse barco aqui, ele não vai afundar. Tiveram que acreditar, irmão, na marra. Tiveram que acreditar na marra. Eles, talvez não sei o que eles pensaram, né? Vamos ter que ir, né? Fazer o quê? E vieram. E a recompensa vem, né, irmão? Então, tem recompensa para aqueles que perseveram até o fim. Já disse Jesus, aqueles que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então, se você for perseverante no seu negócio, irmão, vai ter recompensa. Tem trabalho e muito, mas tem recompensa. Todo trabalho tem recompensa. Todo trabalho tem recompensa. Então, finalizando aqui no 18, né? E a mão de Deus é quem fez tudo isso, pessoal. Por isso eu conclamo vocês, por isso eu chamo vocês, vamos reedificar Jerusalém. E o povo então diz, poxa, é verdade. Só Deus para fazer isso. Então eles se levantaram e construíram. O versículo 19 vai falar ali de Sanbalat e Tobias, que ameaça eles, que vai para cima deles. O versículo 20, então, ele diz assim, ó, então lhes respondi a Sanbalat e a Tobias, o Deus do céu, que nos fará prosperar, é Deus quem me fará prosperar nesse negócio, porque tudo vem dele e tudo é para ele, irmão. Tudo vem de Deus. Tudo que você for fazer, vem de Deus. Quem dá é Deus, quem concede é Deus. Já aprendemos isso lá em Deuteronômio capítulo 8. O que fala lá? Põe aí, Deuteronômio capítulo 8. Se eu não me engano é o 17 e 18. Quando você chegar na terra que eu te dei, você começar a se enriquecer, a prosperar, a crescer, a se afortunar, aqui são minhas palavras, a se afortunar, a se engrandecer, a se enriquecer, não te esqueça que foi eu quem te dei condições. Não te esqueça que foi eu quem te dei capacidade, que te dei força, vigor, saúde. Essas são as minhas palavras traduzidas lá, mas é isso aí. Quem dá condições para o homem é Deus. É Deus que dá condições, irmãos. Se não for a Deus, ninguém chega a lugar nenhum. Seja cristão ou não cristão. Esses bilionários, trilionários que existem no mundo, tudo é permitido por Deus. Mas um dia, todos, quem tem e quem não tem, prestará conta a Deus do que recebeu. Todos nós iremos prestar conta. Quem recebeu e quem não teve, como esses teve e não fizeram o que deveriam fazer e não fizeram. Então, todos iremos prestar conta. E tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E Deus deu ao homem. Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, vai falar. Deus deu a terra ao homem. Deu poder para delas enriquecer e usufruir dela. Então, muitos sabem usufruir. Muitos sabem tirar riquezas da terra. Não estou falando propriamente a terra, o chão, o solo. Da terra, do mundo, dos negócios. Muitos sabem tirar proveitos, né, dali. E nós também precisamos aprender. Muitos tiram proveitos, muitos fazem fortunas ilicitamente, mas nós devemos fazer licitamente, honestamente. Amém? Então não se esqueça que é Deus quem dá condições. Por isso que Neemias prosperou em tudo que ele fez, porque Deus estava naquele negócio. Então, peça para Deus estar no seu negócio, no seu empreendimento, no seu trabalho, nessa situação, para que você saia dessa situação, tá? Peça para Deus ser com você nesse negócio. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, te damos graça no nome do Senhor Jesus, pois tudo o Senhor nos tem dito por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo conselho que o Senhor nos tem dado. Graças te damos, assim como o Senhor foi com Neemias, assim como a mão do Senhor estava sobre Neemias naquele negócio, pois foi o Senhor quem colocou no coração de Neemias. Ele declarou, foi Deus que colocou isso no meu coração, em reconstruir os muros, a cidade de Jerusalém.
Meu Pai, então coloca no coração dessa pessoa que está aqui, dessa que está em casa acompanhando, coloca no coração dela o que ela deve fazer, Senhor. Coloca no coração dela, assim como o Senhor pôs no coração de Neemias. Coloca uma semente, algo no coração, e confirma isso, assim como o Senhor confirmou na vida de Neemias. O Senhor confirmou a Neemias aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Então coloca no nosso coração e confirma aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, meu Pai. Confirma aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Então iremos crer. Nos fortaleça, nos dê força, Pai, assim como o Senhor deu a Neemias, para que isso, meu Pai, chegue aonde o Senhor quer que chegue, no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra de hoje, que essa semente que o Senhor nos deu hoje, que foi plantada no nosso coração, que ela venha germinar, nascer, crescer e produzir muitos frutos, ó Pai, para a glória do Senhor, para a Tua glória, seja na vida espiritual, na comunhão com o Senhor, seja na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, material, profissional, de empreendedor, em qualquer área, que essa semente produza, Senhor, e se multiplique para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.